Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer nosso segundo vídeo do canal. O tema vai ser sobre avaliação de aluguel em shopping center. Então a gente tem dois tipos de ação que podem vir a surgir. O contrato pode estar em andamento, então solicita uma ação revisional do valor, ou então o contrato terminou, né, ele vai ser renovado, mas existe uma ação questionando esse valor dessa revisão, dessa continuidade do contrato, que aí se chama ação renovatória. E aí nós temos uma grande particularidade, acho que talvez a principal, que é que o shopping ele só tem um dono. Então basicamente existe uma administradora do shopping, né? Tem várias aí que você sempre vê o nome do shopping com aquele logo, então ela faz a administração. A intenção é que traga, né, negócios para dentro do shopping para que eles possam monetizar, possam rentabilizar ainda mais. Então quem rege os valores de aluguel é sempre uma pessoa. Então a gente fica um pouco restrito com relação às amostras para fazer alguma avaliação, já que temos apenas um dono. E aí com essa grande questão, né, de termos apenas um dono, a gente vai começar a ter alguns problemas para fazer uma avaliação. Então eu vou linkar os problemas, como a gente vai resolver e quais são as curiosidades de cada problema. Primeiro, como eu já disse, a quantidade de amostras ela fica restrita, né? Então um shopping, por mais que tenha um shopping do lado do outro, pode ser que você tenha um shopping com um padrão aquisitivo maior, um outro com médio, outro baixo, você tem uma via de acesso boa, você tem um acesso ao metrô, você tem um acesso a uma grande distribuição de carros, enfim. Nunca é muito difícil que um shopping seja exatamente igual ao outro. E dentro do shopping também tem outras questões que eu vou elencar, mas também é muito difícil. Então o primeiro problema é a quantidade de amostras. Como que a gente vai conseguir essas amostras? A gente não vai conseguir num jornalzinho de bairro, a gente não vai conseguir num site de oferta de aluguel ou venda de imóveis. A gente vai ter que, no caso de uma ação judicial, a gente vai ter que definir quais amostras a gente quer e solicitar àquele dono. Ele, por obrigação, se o juiz determinar que ele tem que fornecer, ele vai fornecer essas informações. É lógico que você tem que tomar um pouco de cuidado, um pouco não, muito cuidado, com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, já que são dados sensíveis e eles não podem ser amplamente divulgados. É uma questão que o perito é o auxiliar de confiança do juiz, ele tem que ter essas informações e guardar, porque é uma questão comercial entre lojas. O segundo problema é a diversidade dentro do shopping. Então a gente tem lojas grandes, lojas pequenas, pavimentos múltiplos, a gente tem várias saídas. Então a gente precisa entender também, não adianta pedir todas as amostras, todas as lojas, né? Isso vai ficar o laudo, o processo, e você vai ter que analisar muita informação. Então a segunda grande questão é você entender quais são as tipologias das lojas, que eu vou definir agora. Eu falei que ia definir, mas eu não vou definir não. É que na verdade existem trabalhos com definições. Por exemplo, nós temos o trabalho de IBAP, eu vou deixar nas descrições aqui esse trabalho de IBAP que tem algumas definições. Então, por exemplo, nós temos lojas âncoras. Quais são essas lojas? Basicamente são lojas maiores do que 1.000 metros quadrados, e elas trazem muito público, então você vai ser um atrativo para o shopping. Elas geralmente estão em pontos diversos, né? Então sim, pontos opostos. Vamos pensar que você tem ali uma C&A e uma Renner. São lojas âncoras, atraem grande público, apesar de eu ter um trauma, né, de quando era pequeno, tinha que ir com a minha mãe e com a minha irmã no shopping, ficava quase que a tarde inteira nessas lojas, mas enfim, voltando, eles atraem muito público, e aí se você está indo numa primeira loja C&A, você de repente fala assim, mas eu vou dar uma passada na Renner. Você vai passar na Renner.
E para você fazer esse trajeto, você passa pelo shopping inteiro. Durante esse trajeto, você pode conhecer outras lojas ou então consumir, fazer alguma coisa. Então, estrategicamente, as posições das lojas não têm uma função, tem um porquê elas estarem ali. Elas não estão posicionadas aleatoriamente. Né? Se você perceber, tem algumas lojas que são restaurantes, né? Dependendo do shopping, ele fica centralizado ou fica lá no último andar. Por quê? Tem um grande movimento de repente no térreo, né? Então imagine que um shopping está localizado dentro de um centro comercial. Se você colocar o restaurante lá no primeiro andar, a pessoa vai lá, almoça, às vezes e vai embora. Agora, quando ela tem que subir todos os andares, ela obrigatoriamente vai passar por diversos pontos e pode ser que ali ela faça uma compra, né, de passagem ou uma compra por impulso. Então vê uma promoção, nossa, eu tô precisando de alguma coisa, vou lá, compro alguma coisa. Ah, nossa, eu preciso arrumar um negócio celular, vou passar por um quiosque. Entendeu? Então no meio desse caminho a gente tem várias estratégias aí. Então eu já falei, então são as lojas âncoras, são maiores de 1.000 metros quadrados. Nós temos os quiosques que ficam ali no meio, né, que geralmente tem um modelo de contrato. Nós temos os restaurantes, lógico. Nós temos as lojas de conveniência, enfim. A definição, existem trabalhos para definir, mas basicamente vai ser do tamanho, do tipo de público e da atratividade que ele tem. E dentro dessa diversidade, a gente tem também uma outra diversidade. Nós temos uma diversidade contratual. Então, a depender do tipo de loja, ou às vezes até o mesmo tipo de loja, possuem contratos diferentes. Isso é muito importante, muito importante. E aí sim, agora eu vou linkar os principais tipos de contrato. O primeiro é o aluguel percentual. O aluguel percentual, ele é uma porcentagem do valor. É muito comum aqueles quiosques, principalmente de restaurante. Então, às vezes você tem um McDonald's dentro do Burger King, dentro do shopping, e você tem aquele quiosque de sorvete, milkshake. Geralmente ele paga um percentual do faturamento. Né? Então, esse é o primeiro tipo de contrato. A outra modalidade é o aluguel mínimo. Então, mantém a questão do percentual de faturamento, mas garantindo um aluguel, um valor mínimo. Então, tem um percentual lá, sei lá, 2%, 5%, 10%, 7%, não sei quantos por cento do faturamento da loja, mas garantindo um valor mínimo de 30 mil reais. Então vamos dizer que a loja faturou e desce 23 mil reais o aluguel. Ela tem que pagar os 30 mil reais, que seria o valor mínimo garantido ao empreendedor, né, ou administrador do shopping. A gente também pode ter um contrato de escalonamento. Então no primeiro ano o aluguel vai ser de 10 mil reais, no segundo ano o aluguel vai ser de 30 mil reais, o quarto ano vai ser de 30 mil reais, enfim, pode haver uma escalada, um escalonamento dos valores. Então isso pode estar imprevisto no contrato. E eu não estou falando de reajuste. Além disso, tem um reajuste do IGPM, que geralmente é anual e geralmente costuma ser o IGPM. Então vamos dizer, no primeiro ano tem um valor X, no segundo ano vai ter esse reajuste do IGPM e mais esse aumento do escalonamento. Nós temos também, às vezes, dependendo do tipo de loja, né, Natal costumam ser todas, mas a cobrança em dezembro de 2 aluguéis, ou às vezes lojas específicas, por exemplo, como lojas de brinquedo, no mês de outubro, que tem o Dia das Crianças, são cobrados 2 aluguéis, ou tem um 50% de aluguel, então você paga um aluguel e meio. E algumas lojas, por exemplo, que vendem coisas de Páscoa, por exemplo, né, lojas de chocolate também pode ser que no mês da Páscoa possa ter uma cobrança extra aí dessas lojas. Aí eu já... aquilo que eu falei que acho que é legal, tal, do percentual de faturamento, esse eu já não acho muito legal. Acho que, né, todo ano tem Páscoa, todo ano tem Dia das Crianças, mas enfim, uma opinião minha, isso é contrato. Contrato, se for ajustado entre as partes, você pode aceitar ou não. Aí, analisando tudo isso, a gente tem o CTO, né, que é o custo total de operação, ou o CMM, que é o custo mínimo mensal. Né? Então,
Isso são termos são usados para, né, o custo do aluguel, o custo do condomínio, custo de alguma promoção que tenha no shopping, então tem fundos de promoção, enfim, seria o custo mesmo de todo o aluguel. Então, né, o aluguel de fato, né, o reajuste dele, o condomínio, né, porque é um condomínio, então vai ter, né, o rateio de energia, de ar-condicionado, enfim, de tudo. E aí você chega no valor total do contrato de aluguel do shopping. Então note, é muito importante que seja analisado o contrato. O contrato ele tem que ser analisado na vírgula para que quando você tenha que comparar essas amostras, você adicionar ou não essas questões. Então imagine que você está comparando uma loja âncora de brinquedo com uma loja âncora de roupa. Pode ser que talvez essa de brinquedo ela tenha um aluguel a mais ali, né, no mês das crianças, né? Pode ser que ela tenha o 13º aluguel mais um 14º que seria o mês de outubro. Então pode ser que ela tenha 14 aluguéis. Então quando você for comparar esse valor de aluguel dela com outra, você tem que fazer essa ponderação, você tem que considerar isso dentro do seu cálculo, porque senão você pode estar tirando uma informação. E outra coisa que é muito importante, então além do contrato, você pode ter também no boleto algum aumento, algum desconto, alguma coisa que não está constando no contrato. Então vale a pena, quando for solicitado, não solicitar apenas o contrato do período que você está analisando, mas também os boletos para ver se tem uma descrição de alguma coisa que pode ser influenciante no valor desse aluguel dessas lojas que você está avaliando. Tá? Então fique atento. Não é só contrato. O contrato é o mais importante. É o mais importante. Mas deve-se olhar o boleto ali para ver se não tem alguma coisa estranha. Então, de forma bem resumida, até agora a gente falou do grande particularidade que é um único dono. A gente tem o problema da quantidade de amostras. Então, tendo esse problema de quantidade de amostras, eu solicito esse único dono e ele tem que me dar esses contratos. Depois, a diversidade do shopping, a diversidade dos contratos e como que a gente faz essa análise das informações. E aí a gente vai para o quarto problema, que é de fato como avaliar, como a gente faz a avaliação. Geralmente, né, eu gosto muito de usar inferência estatística, eu gosto de... Né, mas aí você tem bastante amostra. Então, quando você vai fazer uma inferência estatística para avaliar um imóvel, por exemplo, você consegue ter bastante amostra. Então, você coloca ali, você cria uma equação, sai um valor ali, fica bem estruturado. Aí, já no shopping, a gente não vai ter tantas amostras, então vai ter várias variáveis, vai precisar de muita amostra. Você não tem essa amostra, então você vai para o tratamento de fatores. É comum, é normal e é até recomendado que se use o tratamento por fatores, é da mesma norma, é a norma de avaliação de imóveis, não tem nenhum segredo, é um método comparativo, mas em vez de você usar a inferência estatística, você vai usar o tratamento por fatores. Então, no tratamento por fatores, você tem que fazer com que essa amostra, que não é muito grande, ela fique o mais homogênea possível. Como que você vai fazer isso? Imagine que você tem uma loja que ela depende de vitrine. Então, quanto maior a vitrine, mais valorizante. Vamos dizer que uma loja de roupa precisa de vitrine. Né? Eu tenho outras amostras com... Então, o meu imóvel avaliando tem uma fachada, né, uma vitrine média, mas eu tenho amostras com fachadas pequenas ou grandes. Né? Eu vou ter que corrigir, né? Eu vou ter que falar assim, pô, o valor por metro quadrado daquela loja é tanto, essa com vitrine é tanto, então eu vou fazendo essas correções, isso tudo normatizado, é lógico, você não pode fazer uma correção da sua cabeça. Então você vai, né, corrigir, então vamos dizer que uma loja tem uma fachada de 10, outra tem de 20, ou uma tem o dobro da outra. Qual que é a correção para o valor por metro quadrado disso? Você vai tratando esses fatores e vai analisando esses desvios, né? Como eu falei, com base em norma, tem um range de meio a 2, enfim. Né? Até nesse trabalho que eu citei do IBAP, ele fala para ficar ali no range de 30%, porque a norma, o range dela é um pouco grande. Então, aí que está a questão. Né? Você tem que, voltando ao item anterior, pegar essas lojas
com o maior cuidado possível, né? Então, às vezes, se você pegar uma loja âncora numa primeira implantação e numa segunda expansão, essa segunda expansão ela pode estar muito bem mais valorizada, talvez vai distorcer a sua avaliação. Então, às vezes, vale a pena você descartar algumas amostras. Assim, chega a ser até doer o coração, né? Porque você tem tão poucas amostras e você tem que descartar. Mas é melhor descartar algumas do que você colocar aquela que vai desbalancear todo a sua avaliação e pode gerar muito questionamento com relação a isso. Então é isso, pessoal. Eu tentei fazer com que vocês agora, quando forem no shopping, tenham uma outra cabeça com relação a como é gerido essa máquina aí de vender, né? Então, assim, pode ter certeza que aquela loja pequena ali, com uma fachadinha pequena, que vende às vezes equipamento para celular, ela paga um valor por metro quadrado muito maior do que um McDonald's, uma Decathlon da vida, porque ela não atrai tanto público, né? Ela é um serviço, ela é interessante, mas ela provavelmente está pagando mais do que a outra. Então é um negócio bem complexo, faz muito sentido, né? Então é sempre uma relação de ganha-ganha. As lojas querem faturar mais, o shopping também, o administrador também quer, então faz com que o shopping sempre está em movimento. Então você percebe que os shoppings sempre estão atualizando, sempre estão querendo chamar público, tem implantações, né, tem expansões, tem uma série de coisas, né? Então é uma modalidade muito interessante. Espero que você, toda vez que entre num estabelecimento desse, pensa, pô, cara, como deve ser isso, como deve funcionar, porque é de fato diferente. Tá bom? Segundo vídeo já, hein? Tamo contabilizando aí, hein? Logo mais vamos pro terceiro. Já estão preparando material. E aí vai começar a ter link de um vídeo pro outro. Aí. Aí é vestir a capa de youtuber e vambora. Beleza? Abraço. Até a próxima.